Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha nos possíveis estados que o Git classifica, né, ou basicamente entende os seus arquivos dentro de um repositório, além de basicamente dois comandos aí, o git add e o git status, que são bastante utilizados no fluxo de trabalho aí, tanto de equipes ou até individual, né. Vamos dar uma olhadinha em como a gente pode fazer isso, em termos de ver esses status, além também de como funcionam esses comandos. Bora lá. Olhando aqui na tela, a gente está então no repositório Git aqui, né, localmente, chamado Git Digital Course, certo? Basicamente o que a gente tem aqui é um arquivo readme.md, um arquivo markdown qualquer, certo? A gente pode ver que tem um PowerShell aberto aqui, que é como se fosse uma linha de comando, uma das linhas de comando do Windows, né? E a gente pode ver que ele está nesse path, né? Ou seja, ele está dentro dessa nossa pasta aqui do nosso repositório, beleza? Bom, basicamente o que a gente vai ver agora são os possíveis estados que o Git classifica os nossos arquivos dentro do repositório. Bom, aqui eu estou trazendo os termos em inglês, até para a gente se acostumar com esses termos, né, que são muito comuns quando a gente vai ler algum tipo de documentação, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, então é legal que a gente se acostume com esses termos, né? Bom, basicamente quando a gente está com o nosso arquivo dentro do nosso repositório, ele tem alguns estados que ele pode se encontrar. Eu vou começar por esse em verde aqui, chamado unmodified, certo? Então, basicamente, o arquivo, quando ele está nesse estado aqui, quando o Git considera ele como unmodified, quer dizer que esse arquivo ele já está mapeado, tá? Então, ele já foi mapeado por Git. Isso significa o quê? Que ele já passou por um processo de staging, ou seja, foi jogado para essa área de stage, né, que a gente vai comentar já já, além de ter sido dado commit em cima desse arquivo, beleza? Então, é um cara que se encontra salvo no estado em que ele está. Todas as modificações que foram feitas anteriormente estão salvas. O Git sabe dessas modificações, tudo bem? Então, aqui no caso, inclusive, né, é mais ou menos o estado que está esse nosso README. Aqui a gente vai ver, posteriormente, né, que quando eu alterar alguma coisa nesse README, vai mostrar alguns pontos de atenção aqui, né, indicando que ele está em um estado diferente desse não modificado, né, desse unmodified, beleza? Então, retornando para cá, nesse caso aqui do unmodified, então, são arquivos já vistos pelo Git, né, que já foram inclusive commitados, que eu chamo, né, ou seja, receberam commit, estão dentro do antigo commit, né. Só que se a gente pegar esse arquivo e simplesmente modificar, né, a gente vai passar esse arquivo do estado de unmodified para modified, ou seja, a gente modificou esse arquivo. Tem mudanças que eu posso querer passar para o meu próximo commit, tudo bem? Então, se a gente retornar aqui para o nosso arquivo, se eu quisesse colocar, por exemplo, um segundo título, tá? Gravando mudanças no repositório, certo? Gravando mudanças no repositório. Aqui esse sinalzinho é só porque tem algo a ser salvo nesse arquivo. Então eu vou salvar, então file save ou Ctrl S, né? Beleza? E vejam, ó, que já teve uma modificação aqui, tá? A gente está usando um pouquinho desse recurso gráfico do Visual Studio Code, né? Que eu acho que é bacana, né? Mas vamos utilizar outros recursos em breve, tá? Então a gente consegue ver aqui que apareceu um sinal de modificado, ou seja, ele saiu daquele estado de unmodified e foi para um estado de modificado, tudo bem? Se a gente for nessa arvorezinha aqui à esquerda, esse source control, a gente consegue ver aqui que tem algumas mudanças, né? Que estão sendo mapeadas. O que a gente pode fazer, então, é olhar mais ou menos o que aconteceu a partir de um comando chamado status. Então a gente sempre usa o git, né? Git status. Quando a gente usa esse primeiro comandinho aqui, git status, vamos dar uma olhadinha no que aparece. Só um segundinho. Então o comando foi dado nessa linha aqui, ele aparece, né? Ele mostra qual é a branch que a gente está, no caso é a master, a gente poderia consultar isso pelo lado esquerdo aqui inferior. E ele está me dizendo também que a minha branch ela está atualizada em relação ao meu Orange Master, beleza? Então isso aqui está me indicando que no meu repositório remoto, né, o que está na rede, está atualizado em relação a ele. Está tudo certo em relação a ele, de acordo com o último commit, beleza? E nessa linha, uma coisa que a gente pode verificar é lá no nosso repositório remoto, tá? Então aqui eu estou no nosso GitHub, que é o repositório remoto, ó, dentro de Git Digital Course, certo? E a gente vê aqui pelo repositório, que a gente também está na master, né? E o único arquivo que tem aqui é esse arquivo readme.md, que inclusive mostra um pouquinho dele como ele fica, né? Em formatado bonitinho. Então a gente vê que lá só tem um arquivo, né? Que estava com curso digital.2.git, assim como estava o nosso arquivo anteriormente antes de ter sido modificado. Legal? Então ele está atualizado, né? O último commit está atualizado em relação a como está na master, né? Lá no nosso repositório remoto, que a gente chama. Bom,
Outra coisa que ele está comentando aqui, né, é que tem mudanças que não foram staged, ou seja, não foram passadas, né, para a área de staging, que a gente vai comentar já já. Ele fala algumas séries de comandos aqui que a gente pode utilizar, inclusive ele já ajuda nesse sentido. Ele mostra qual foi o arquivo que está no estado de modificado, que é o readme, aquela modificação que a gente acabou de fazer. Ele está dizendo aqui que não tem nenhuma mudança adicionada, né, para ser comitada, tudo bem? Então, não tem nada que foi passado para a área de staging. A gente vai entender melhor agora o que é essa área, beleza? Então, basicamente, o que a gente fez é, tirou um arquivo que estava no estado de unmodified e passou para modified. Só refrescando a nossa memória, a gente estava aqui no verde e a gente passou para esse estado de modified. Agora, né, eu posso considerar essas modificações como suficientes para eu querer jogar para o meu próximo commit, ou seja, eu quero salvar esse estado no meu arquivo, esse estado no meu projeto. Então, para isso, eu tenho que passar de modified para staging, né? Para a área de staging, ou seja, o arquivo fica staged, né? O estado dele, beleza? Então, essa área aqui de staging é como se fosse uma área assim preparatória para dar o commit, tudo bem? Então, a gente está nesse estado e eu vou passar para essa área de staging, que é, beleza, as modificações que eu fiz aqui eu acho suficientes, eu quero salvar essas modificações, então a gente passa para essa área antes de fato, fazer um commit, né, dessas modificações, beleza? Então, nesse processo aqui que a gente fez foi esse edit the file, né? Ou seja, editando o arquivo para chegar nesse estado. Mas pode ser também, né, que simplesmente, né, a gente acrescente um arquivo que não existia antes no projeto, um arquivo novo, não só acrescente, né, crie um arquivo novo que não existia no projeto, e a gente queira adicionar esse arquivo já direto, né, nessa área de staging. Pode ser também um processo onde a gente salte, né? A gente coloca um arquivo, inclusive não modifica ele, né? Já coloca ele inteiro novo, digamos assim, para o Git, e passa ele para essa área de staging, beleza? Então vamos ver um pouquinho do que é esse processo. Dado que a gente salvou, então, né, essa nossa modificação, e a gente acabou de olhar no git status, né, que ele está falando que foi modificado o arquivo readme, a gente vai utilizar um novo comando chamado git add, e depois a gente vai colocar o arquivo explicitamente, né, que a gente quer adicionar, beleza? Eu apertei tab aqui e ele completou sozinho para mim, tá? Mas você poderia escrever só readme.md, tá? Com a extensão aqui do arquivo. Mas o que esse comando está querendo dizer? Eu estou falando pro Git, no caso, né, que eu quero adicionar essas modificações que foram feitas, né, e salvas, inclusive, para a minha área de staging. Ou seja, eu considero que essas modificações são suficientes para aparecer no meu próximo commit, para registrar, para tirar um snapshot, né, uma foto, um registro de como está o momento do meu repositório, certo? Então, apertando esse botãozinho, o Git ele não é muito responsivo, né? Então ele basicamente não indica, né, o que aconteceu. Mas eu dei um git add em readme.md. Aqui pela interface é interessante porque a gente estava aqui em changes, né? E quando eu dei esse comando a gente conseguiu ver que ele foi para staged changes, né? Ou seja, as modificações foram para a área de staging, certo? Então elas estão aqui prontas para a gente conseguir dar um commit caso a gente queira. Legal? Então, se novamente a gente verificar o status, né, dos nossos arquivos no repositório, usando o git status, ele vai falar novamente que a gente continua na nossa branch master, né? A gente não modificou nada em relação a isso. Vai falar que o nosso commit aí está em relação ao repositório remoto, ele também está atualizado, né? Up to date. E há mudanças a serem passadas para commit, né? Ou seja, committed, né? Que são as mudanças que estão aqui na área de staging, beleza? Bom, então, nesse ponto, retornando aqui para o nosso diagrama, né? Basicamente o que a gente fez foi, a gente modificou o arquivo, passando de unmodified para modified, e depois de modified, né, a gente meio que considerou que eram suficientes as mudanças e passamos para a área de staging, fazemos então um stage desse file, desse arquivo no caso, beleza? Bom, então nessa aula basicamente o que a gente entendeu foi os possíveis estados, né, os principais estados que a gente pode passar dos arquivos em um repositório do Git, certo? Além de dois comandos, né, que fazem parte aí de um pouco do fluxo de trabalho, que é o git status, onde a gente verifica mais ou menos em que status está o nosso arquivo, tá? Se ele já está rastreado ou não pelo Git, basicamente. Além também do git add, que é aquele comando que a gente fala, bom, fiz as modificações, estou contente com essas modificações e quero guardá-las. Então, git add nesses arquivos e basicamente a gente joga eles para a área de staging, que é uma área onde a gente preparou para já dar o commit, né, em ações futuras. Bom, então é basicamente isso. Obrigado pela aula de hoje. Valeu, pessoal.